E o presidente Rodolfo Landim não teve receio em falar sobre o favoritismo do Flamengo na disputa da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras e ainda mandou um recado ao Real Madrid, ele que se cuide. Meus irmãos rubro-negros, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Nesse vídeo vou falar sobre a Supercopa do Brasil, que acontece neste sábado às 16h30 lá no Mané Garrincha. Vou falar também sobre o Flamengo, que dobrou a meta de venda de jogadores logo no começo do ano de 2023. Também acerca do lamento de John Textor quanto à ida do João Gomes para a Inglaterra, além do interesse do Wolverhampton acerca de outro jogador do Flamengo. Eles não se contentaram apenas com João Gomes e outras notícias relacionadas ao Clube de Regatas do Flamengo, o nosso clube de coração. Mas antes, eu gostaria de pedir a você, irmão rubro-negro, irmã rubro-negra, que ainda não segue o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras, por favor, segue o nosso canal. Isso é muito importante para o nosso crescimento. A cada novo seguidor, a cada curtida dos vídeos, o YouTube entende que o nosso conteúdo pode sim ser relevante a outros irmãos rubro-negros. Então vamos começar falando sobre a Supercopa do Brasil. O Flamengo enfrenta o Palmeiras às 16h30 lá no Mané Garrincha, e o Rodolfo Landim, que já está lá em Brasília, conversou com a ESPN e falou sobre a decisão. E ele disse que, embora o Palmeiras tenha perdido o Gustavo Scarpa e também o Danilo, é uma equipe muito bem treinada. Ele falou o seguinte, ele disse que é um time que já joga junto há algum tempo, disse que o Abel Ferreira faz um bom trabalho. E sobre o Flamengo falou assim: eu tenho acompanhado desde a chegada do Vitor Pereira e acho que o grupo está bem treinado, está motivado e vamos confiantes de que temos grandes chances de vencer, mas vamos jogar com um grande clube que também está se preparando. Ele disse inclusive que o Palmeiras tem certa vantagem porque é o campeão brasileiro e nas últimas decisões o campeão brasileiro é que sempre ganhou, né? Flamengo, Atlético Mineiro, né? Então ele disse até que não há favoritos, mas que o Palmeiras tem uma leve vantagem. Ele falou o seguinte: essa é uma forma de olhar. Outras pessoas podem achar que o favorito é o Palmeiras, porque se você for levantar, nessas últimas 3 edições da Supercopa, sempre o campeão do Campeonato Brasileiro acabou ganhando. Acho que não tem favoritismo, vai ser um jogo entre duas grandes equipes. É muito difícil falar em favoritismo quando se trata de Flamengo e Palmeiras. E aí sobre o Real Madrid, ele falou o seguinte, falou que é preciso se preocupar também com as semifinais, porque quem vier vai ser casca grossa. O Flamengo pode enfrentar ou o Al Hilal ou o Casablanca, né? Que é um time da casa, é o time da casa. E ele falou o seguinte: da outra vez a gente cruzou com o Al Hilal, que é um dos potenciais adversários, e foi um jogo extremamente difícil. É um time com um plantel muito bom. O outro time é dono da casa, que tem jogadores que disputaram a Copa do Mundo do Marrocos. E ele falou o seguinte: o Real Madrid que se cuide, porque quem chegou lá, eu acho que tem seus motivos para disputar o Mundial e tem suas credenciais, falando aí de quem possa vir a enfrentar o Real Madrid na outra semifinal. Então amanhã tem Supercopa do Brasil, todos nós já estamos ansiosos. Daqui a pouco, inclusive, vou fazer live lá no TikTok, se você não segue lá, Dom Ian Saudações Rubro-Negras, vamos falar bastante sobre esse jogo. Agora, ontem, quinta-feira, né, dia 26 de janeiro de 2023, finalmente foi concretizada a venda do João Gomes, depois de 2 semanas, né? Um assédio muito grande do Lyon da França, que acabou aí se atravessando no negócio entre o Wolverhampton da Inglaterra e o Flamengo. Em razão dos maiores valores oferecidos pelo clube francês, o clube inglês acabou aumentando um pouco mais os valores. Então, ao invés de 94 milhões de reais, a venda foi concretizada aí por cerca de 103 milhões de reais, né? 103 milhões de reais. O Flamengo que acabou recebendo o total do valor, porque os agentes, os intermediários da venda e o próprio jogador abriram mão de seus valores, justamente para que a negociação fosse efetivada, né? O Flamengo que acabaria perdendo bastante, ganharia apenas 80% da negociação, caso ele fosse vendido, seja para o Wolverhampton, seja para o Lyon. E como o Wolverhampton estava oferecendo um valor menor, o Flamengo falou: beleza, o João Gomes quer ir para vocês? Beleza, pode ir para a Inglaterra, mas aumenta um pouco o valor e deixa a gente ficar com o valor total. E foi o que aconteceu.
E com a venda do volante João Gomes, o Flamengo ele quase dobrou a meta de vendas em 2023, porque além dele, o Flamengo já vendeu também o Tuller e vendeu o Ramon. Tuller para o Viseu Kobe do Japão e o Ramon que foi lá para o Olympiacos. Olympiacos que tem uma tara pelos laterais do Flamengo, né? Então, as vendas, elas somam aí cerca de 120 milhões de reais. E a meta do Flamengo era de 61,4 milhões, né, para o ano. Então, se você pegar João Gomes, 103,8 milhões, Ramon, 5,7 milhões, Nova Iguaçu fica com 3 milhões de reais, porque ele começou lá na base do Nova Iguaçu. E o Tuller, 5,3 milhões, a gente chega aí quase nessa quantia que eu falei. 100% do faturamento, isso é um detalhe importante, 100% do faturamento do rubro-negro é oriundo de pratas da casa. E tem mais gente que pode sair. Matheus França, que está sendo constantemente assediado, aí, principalmente pelo Newcastle. O Flamengo já recusou 3 propostas do clube inglês. Enfim, tem outros caras aí que estão surgindo. E certamente, se vendidos, poderão trazer ainda mais dinheiro para o Flamengo. O próprio Hugo Souza, que quase vai para o Viseu Kobe, também estava tudo acertado e agora, enfim, ainda continua no Flamengo. É um cara que ainda pode trazer dinheiro para o clube. Enfim, todos os jogadores formados no Flamengo, né? O Flamengo aí hoje uma máquina de fazer dinheiro, principalmente com as crias da base. E claro, com isso acaba conseguindo contratar mais jogadores, até porque está com a folha salarial mais enxuta depois da saída de Diego Alves, Rodinei e também do Diego Ribas. E o Wolverhampton levou o João Gomes para a tristeza do John Textor, que é presidente do Botafogo, um dos acionistas também do Lyon. Ele lamentou a ida do João Gomes para a Inglaterra, mas elogiou o jogador. Ele fez uma postagem em francês, tá? Em francês, ele que é americano. Ele fez uma postagem em francês no Twitter, dizendo o seguinte: era tarde demais por João Gomes. Todos os meus poderes de persuasão não conseguiram alterar o senso de honra desse jovem. Deu sua palavra ao Wolves e não se desviará. Estou desapontado, mas muito impressionado com um jovem adorável, com um futuro incrível. Boa sorte, João. João Gomes, educado que respondeu, né? Falou o seguinte: fiquei muito feliz com o seu interesse. Para mim é uma honra, sinto muito. Foi um prazer conhecer você. Legal aí esse clima de cordialidade entre o João Gomes e o presidente do Botafogo, um dos acionistas do Lyon, que tentou de tudo para poder levar o cara para jogar no clube lá da França. E o Wolverhampton não está satisfeito só com o João Gomes não, porque eles querem levar outro jogador do Flamengo, segundo informações aí do portal inglês Birmingham Mail. O Birmingham Mail falou que existe mais um alvo no Flamengo a ser atingido pelo Wolverhampton. Eles estão falando do Eric Pulgar. Eles gostariam de ter o Eric Pulgar por empréstimo, já que ele não está sendo utilizado. Agora, muito difícil que o Flamengo venha liberar. Já falamos aqui que será necessário contratar um jogador com características semelhantes a do João Gomes, já falamos sobre isso, né? E se a gente perde o Pulgar, que hoje é o que mais se assemelha às características dele, embora esteja muito longe, o Vidal também tem característica daquele volante pegador, mas já é mais velho e está jogando mais próximo do gol adversário agora com o Vitor Pereira. Então você tem aí um possível substituto é o Pulgar. Se você tira o Pulgar, aí mesmo que o Flamengo precisa ir para o mercado para poder contratar outro volante. Precisa de reposição para a posição, né? Então acho difícil que ele vá. O Eric Pulgar ainda precisa ter condições de mostrar por que ele foi contratado para o Flamengo. Agora é o seguinte, já tem narrador definido para a disputa da Supercopa do Brasil, né? A gente não sabia ainda quem seria o narrador. O narrador vai ser o Kleber Machado. Alguns gostam, alguns não gostam, né? Enfim, eu não gosto de narrador que parece estar torcendo contra o Flamengo. Não gosto. Não vou dizer que é o caso do Kleber Machado, enfim. É um cara que tem qualidade, também está lá por isso. E ele vai ser o responsável por transmitir as emoções da final da Supercopa do Brasil. Queira Deus que ele nos traga sorte também. Bom, muito obrigado a você que ficou aqui até agora. Se você não se inscreveu no canal do Ian Saudações Rubro-Negras, por favor, aperta
o botão inscreva-se aqui embaixo, você não paga um centavo por isso e ainda fortalece muito o meu trabalho aqui no YouTube. Por favor, me ajudem a chegar a mais irmãos rubro-negros. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, tá bom, gente? Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Tamo junto. Fui.